Hoje o nosso tema é unidade da fé e unidade do Espírito. Esse tema ele vai abordar para nós que existe uma unidade nas Escrituras da fé e uma unidade do Espírito. Você pode estar pensando, o que vai ser abordado nesse assunto? Efésios 4, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito. Procurando guardar a unidade do Espírito. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas foram inspiradas por Deus por meio do seu Espírito. Então as Escrituras, ela traz para nós a vontade de Deus para a nossa vida, ok? Segundo Pedro 1, versículo 21, está escrito assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, nunca. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Você concorda com isso, não concorda? Concorda, né? O que seria então guardar a unidade do Espírito? É não contrariar as palavras de Deus. É ser um com Deus, não crer em doutrinas que contrariam as palavras de Deus. Concorda? Vamos repetir. Então podemos dizer que guardar a unidade do Espírito é não contrariar as palavras de Deus, ser um com Deus, não crer em doutrinas que contrariem a palavra de Deus. Como Jesus disse lá em João 17, versículo 20 e 21. Jesus disse que era um com o Pai e orava para que nós também sejamos um com Ele e com o Pai. O desejo de Deus, o desejo de Jesus é que nós pensamos igual, que nós pensamos como Ele pensa em matéria de doutrina, em todos os sentidos na religiosidade, e pensar como Deus pensa. Nós não podemos pensar diferente do que Deus pensa ou agir diferente do que Deus age. Como o próprio Senhor Jesus, Ele fala, Ele é o caminho. Devemos andar por Ele. Ter uma fé diferente da fé de Jesus, uma fé diferente das Escrituras, não é ter unidade do Espírito. Isso é muito sério. Podemos dizer também que unidade do Espírito é se tornar um com Deus no mesmo pensamento, ser um só com a mesma certeza, como nós colocamos agora. Se temos o Espírito de Deus em nós, nada justifica termos uma fé diferente das Escrituras. João 16, versículo 13, Jesus disse, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 14, 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e está em vós. Efésios 4, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito. Meu amigo, você já entendeu. 1 Coríntios 2, versículo 12 ao 14, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também nós falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. As palavras de Deus não podem ser ignoradas por quem de fato tem o Espírito de Deus. 1 João 3, versículo 24, aquele que guarda os seus mandamentos, nele Deus está, e ele nele, e nisso conhecemos que ele, Deus, está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Quem tem o Espírito de Deus, ele observa os mandamentos de Deus. É triste em nossos dias encontrarmos crentes que dizem estar cheios do Espírito Santo, nem sabem quem escreveu os 10 mandamentos. Outros dizem que os 10 mandamentos são leis de Moisés e ainda mentem dizendo que Jesus aboliu a lei. Eu pergunto, a unidade do Espírito aí? Eu pergunto, é o mesmo Espírito que está em quem contraria as palavras de Deus? Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 1 João 4, versículo 6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve, e nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Meu amigo, é muito sério isso que nós estamos falando, espero que você pense e consiga entender isso. Atos 6, versículo 7, crescia a palavra de Deus crescia em Jerusalém, e em Jerusalém multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então agora nós queremos falar sobre a unidade da fé.
Que fé nós estamos falando? Fé como crença religiosa, conjunto de doutrinas, ou crença e convicção. É dessa fé. Paulo escrevendo uma só fé, Efésios 4, versículo 5, quer dizer, um só conjunto de doutrina. Hoje é muito triste quantas separações existem aí, divisões por um entende de um jeito, outro entende de outro, outro fala que é isso, outro contradiz diretamente a palavra do nosso Deus. Muito sério, né? O que é uma só fé? É um só conjunto de doutrina, uma só convicção, uma só crença religiosa. Sem querer ofender, o mundo religioso tem guardado a unidade do Espírito e a unidade da fé? Tem, meu amigo. A unidade nas muitas igrejas em nossos dias? Se todos têm o mesmo Espírito, têm o Espírito de Deus, qual a causa da divisão? Nada justifica tal divisão. Não usam todos a mesma Bíblia, a mesma Escritura? Sim, né? Atos 14, versículo 21 e 22. E tendo Paulo anunciado o Evangelho naquelas cidades e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vou repetir aqui, nós não podemos ter uma fé diferente, um conjunto de doutrina diferente da que os nossos irmãos deixaram registrados nas Escrituras. Nós não podemos ter uma fé diferente. Efésios 4, versículo 1 ao 6. Paulo escreveu: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, existe um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor existe, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós. Paulo, ele fala, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Existe um só corpo. Procurando guardar a unidade do Espírito. Todos os grupos religiosos hoje alegam ter o Espírito de Deus, porém não existe unidade. Há um só corpo e um só Espírito hoje? Não. A divisão religiosa cresce a cada dia. Todos dizem ter o Espírito Santo de Deus. Fosse chamado, Paulo diz, em uma só esperança, porém cada grupo tem uma esperança. Vários grupos religiosos, uns esperam morrerem para os céus, outros esperam que morrendo passa pelo purgatório, outros dizem que vão morrer, vão ser guardados na sepultura e só ressuscitarão depois na volta de Jesus, outros dizem que reencarna e reencarna e reencarna. Quantas esperanças existem? Uma só fé. São tantas doutrinas e a cada dia novas doutrinas. Um só batismo, cada grupo tem uma forma de batismo. Outros nem julgam necessário o batismo. Há um só Deus e Pai de todos. Mesmo assim, uns acreditam que existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E quando não, os três são um. Mas quem morreu? Foi Jesus ou Deus? E aquela confusão, um só Deus. Um só Deus. A Bíblia está cheia de afirmativas nesse sentido. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, versículo 1 ao 10, ele diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste, Paulo diz, o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraigados, edificados nele, confirmado na fé, assim como fosse ensinado, nela mudando em ação de graças, tendo cuidado, Paulo diz, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
e estais perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Amém? Quando Paulo diz assim, digo isso para que ninguém vos engane. Ele diz assim, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito. Quando Paulo está falando em espírito, Paulo não está falando do espírito dele, mas está falando do espírito que estava nele, o espírito de Deus, que era o mesmo espírito que estava nos irmãos em cada lugar, que confirmava a fé deles, como a fé que Paulo tinha. Meu amigo, só há perfeição quando Jesus é o cabeça. Por mais poder que os homens exerçam, Jesus sempre será o cabeça. Está escrito em 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Quero trazer para vocês então aqui por que de tantas divisões no meio religioso. Se todos têm o Espírito de Deus, por que tanta divisão? Eu quero trazer o motivo da divisão para vocês. Nosso irmão Judas escreveu nos exortando a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não é o Judas que traiu Jesus aqui não, tá? Judas 1, versículo 3. E ele nos lembra das palavras ditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus. Ele lembra nós lá de Atos 20, versículo 27 ao 31. Diz assim, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, nunca. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrima a cada um de vós. Amém? Lembrando aqui das palavras do nosso irmão Judas agora, Judas 1, 17 ao 21. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Lembra da unidade do Espírito, a unidade da fé? Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu li Judas 1, 17 ao 21, depois Judas 3 e depois agora o 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Aqui está falando dos lobos devoradores, os falsos pastores, os falsos profetas. Como Jesus disse lá em Mateus 7,15, acautelai, porém, dos falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Entraram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Se nós lermos Gênesis 4, versículo 1 a 8, nós vamos encontrar o caminho de Caim. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E ela disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz a mais um, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou Deus para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, decaiu o semblante de Caim. Olha o que Deus disse ainda para Caim. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você deve dominar, Caim, sobre o pecado, Deus diz. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O caminho de Caim qual é? Sabe qual é o caminho de Caim? Eu sirvo a Deus do meu jeito. Não preciso fazer como Deus ordena. Posso fazer mais bonito do que o que Deus pede. Um altar com frutos da terra, não com cordeiros, derramamento de sangue para a remissão de pecados. Caim não estava nem aí com isso. Os que seguem o caminho de Caim adoram a Deus do seu jeito.
do jeito deles, não se preocupa com a orientação de Deus. Na verdade, o culto é para eles. Eles fazem o que eles acham certo e não dão atenção à palavra de Deus. Esse é o caminho de Caim. Ai deles que seguiram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Muitos hoje são levados pelo engano do prêmio de Balaão. Quero ler para vocês, meu amigo, a respeito de Balaão. Vamos ler a respeito de Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se na campina de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, quem era Balaque? Filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante desse povo, porque era numeroso o povo de Israel. Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, e por isso Moabe disse aos anciãos dos moabitas: agora lamberá esta congregação, o povo de Israel lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, então, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas, que estavam preocupados. Esses, pois, enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo. Mandou chamar Balaão, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado de frente de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, pediu para Balaão vir, e amaldiçoa esse povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez poderei ferir, lançar fora da terra, porque eu sei que quem tu, Balaão, abençoar, será abençoado, e quem tu amaldiçoar, serás amaldiçoado. Quem era Balaão? Profeta? Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos medianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele, Balaão, lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, os enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, me chama para amaldiçoar o povo. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porquanto é bendito. Olha que loucura do profeta. O profeta sabia que o povo era de Deus e foi pedir a direção de Deus, ainda orar se ele podia amaldiçoar o povo de Deus. Por que ele fez isso? Como diz, por causa do que? Do encantamento, do dinheiro. Ai deles, porque seguiram pelo engano, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Tem gente, crente, que deixa de obedecer a palavra de Deus por causa do dinheiro. Sabe que é certo fazer as coisas certas, mas não faz. Números 22, versículo 1 ao 12. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, e mandou mais presentes. E Balaão novamente foi consultar ao Senhor. Viu o que o homem faz pelo dinheiro? Muitos seguem o erro pelo engano do prêmio de Balaão. E você sabe o que aconteceu? Sabe? Balaão, pelo engano do prêmio, fez a vontade de Balaque. Apocalipse 2,14 diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Quer dizer, sabe o que é certo, mas não faz por causa do dinheiro. O qual esse Balaão ensinava a Balaque lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Esse que segue o caminho de Balaão, não estão nem se as pessoas estão prostituindo espiritualmente, eles nem esquentam com isso. Mas o nosso irmão Judas, ele ainda fala de outro, ele fala de Coré. E pereceram na contradição de Coré. Contradição é desacordo. Números 16, versículo 1 ao 11. Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon. Coré, Datã, Abirão e On, filho de Pelete. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe das congregações, homens de posição. Esse Coré, Datã, Abirão e On, chamaram esses homens, 250 homens, príncipes, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, Moisés. Todos são santos, Moisés e Arão, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu com seu rosto no chão. E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu, quem é santo, que ele fará chegar a si, aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto,
tomai-vos incensário, Coré e todo o seu grupo, e ponde fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. Basta-vos, filhos de Levi. E disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? É pouco isso para vocês? Ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele? Que murmureis contra ele? Moisés diz: vocês não estão murmurando contra Arão. Números 16, versículo 12 e 11. Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. O Abirão e o Datã falaram: porventura pouco é que nos fizesse subir de uma terra que emana leite e mel, que era lá o Egito, para nos matar nesse deserto? Senão também que queres fazer de príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não, não subiremos. Números 16, versículo 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para as suas ofertas, nem um só jumento tomei deles, a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e todo o teu grupo ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã, e tomai cada um o seu incensário, e nele ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu, Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Coré fez juntar contra Moisés e Arão toda a congregação. Nós conhecemos o que aconteceu com Coré e com todos os seus 250. Nós conhecemos. Sabe o que aconteceu? Você sabe? Nós vamos continuar lendo. Números 16, versículo 20 ao 35, você vai ler. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu sua boca e tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. Eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu. Nosso irmão Judas, guiado pelo Espírito de Deus, então trouxe a nós esses três personagens como figura de exemplo para os nossos dias. Muitos dos nossos dias têm deixado de seguir a orientação de Deus por seguir de alguma maneira o caminho de Caim, o engano do prêmio de Balaão e a contradição de Coré. Querem, como Caim, agradar a Deus do seu jeito. As orientações de Deus são deixadas de lado. Outros tentam a Deus naquilo que sabe que é errado, como Balaão. Outros querem derrubar as pessoas que temem ao Senhor para ocupar lugar delas na liderança. Fazem separação ou querem promover divisões. Judas 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que nós não devemos seguir pelo caminho de Caim, pelo engano do prêmio de Balaão, e nem pela contradição de Coré. Nós não vamos dividir o corpo de Cristo. Mas quando não há unidade do Espírito, há divisão do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja de Deus. O corpo de Cristo. Muitos estão dividindo, muitos querem ocupar o lugar de cabeça da igreja, que é Jesus, o cabeça. O lugar de Jesus. Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo. E que haja temor de Deus no seu coração para com as verdades das Escrituras apresentadas por Deus. Amém? Meu amigo, minha amiga, eu oro a Deus, continuo orando, não cesso de orar por vocês, não cesso de orar e apresentar cada um de vocês nas minhas orações, para que o Espírito de Deus abra a mente, o coração. Nós não estamos aqui com a intenção de fazermos e criarmos e sermos senhores das pessoas. Nosso Senhor é o nosso Senhor Jesus. O Espírito que está sobre cada um de nós é o de Deus e não o espírito de ganância e de querer ganhar dinheiro. Nós não temos a intenção com isso. Nós não colocaríamos um programa aqui que custa um valor elevado para nós, para estar aqui ofendendo a fé das pessoas. Nós não faríamos isso e não vamos fazer. Que Deus te abençoe. Nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, eterno, soberano Pai, te agradeço por a oportunidade que o Senhor me deu durante este ano nesta emissora
por cada ouvinte, por cada pessoa que participa sempre do programa. Outros participam, ó Deus querido, menos constante, mas outros sempre estão pelos aplicativos, pelo WhatsApp, sempre mantendo o contato. Eu oro nesse momento, ó Deus, que o Espírito do Senhor possa fazer com que haja unidade de fé nestes corações. Que o Espírito do Senhor possa convencer. Nós não temos poder, ó Pai, para convencer, mas o Espírito do Senhor tem poder, ó Pai. E nosso irmão Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Eu sei que durante esses tempos a palavra do Senhor tem tocado os corações. Eu sei que durante esses tempos em que nós passamos nessa emissora, o Senhor tem sido, Deus querido, assim orientado, e tem sido a orientação na vida das pessoas. Te agradeço, Senhor, com humildade, não quero ser soberbo, arrogante. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. E oro por cada ouvinte, oro por cada um para que possam ser abençoados. Oro por aqueles que enfrentam dificuldades, ó Deus, com os vícios, que o Senhor possa estender suas mãos de misericórdia. E que nós venhamos, como nosso irmão Paulo diz, que ele batalhava muito, que ele lutava muito, como nosso irmão Judas diz também, exorta a batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Sabemos que dentro das Escrituras há um conjunto de doutrinas já detalhado e deixado para nós, e que muitas vezes os homens têm corrido do compromisso das Escrituras, mas têm usado a autoridade da Escritura para se firmar como profetas, como homens de Deus, mesmo contrariando a vontade do Senhor. Te agradeço por tudo, ó Pai Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém, amém. E assim encerramos o programa em nome de Jesus.